O céu e o inferno procedem do gênero humano. 311 No mundo cristão ignora-se completamente que o céu e o inferno procedem do gênero humano. Crê-se, com efeito, que os anjos foram criados desde o princípio e que daí resultou o céu, e que o diabo ou Satanás foi um anjo de luz, mas que, tendo se rebelado, foi precipitado com a sua tropa e daí resultou o inferno. Os anjos estão extremamente admirados de que exista tal fé no mundo cristão e, ainda mais, estão admirados porque nada se sabe a respeito do céu, embora este seja um ponto primordial de doutrina na Igreja. E como tal ignorância reina, eles exultaram porque aprouve ao Senhor revelar agora aos cristãos muitas verdades sobre o céu e também sobre o inferno, e dissipar assim, tanto quanto possível, as trevas que crescem cada dia, pelo fato de a Igreja cristã primitiva ter chegado ao seu termo. Por isso, eles querem que eu afirme, como vindo de sua boca, que no céu não há um só anjo que haja sido criado no princípio, nem que haja no inferno um só diabo proveniente de um anjo de luz precipitado do céu, mas o fato é que todos, tanto no céu como no inferno, são do gênero humano, no céu aqueles que, no mundo, viveram no amor celeste e na fé celeste, e no inferno aqueles que viveram no amor infernal e na fé infernal. Também é um fato que o inferno, em todo o complexo, é chamado diabo e Satanás, diabo o inferno que está atrás, onde se encontram os que são chamados maus gênios, Satanás, o inferno que está na frente, onde se encontram os que são chamados maus espíritos. Mais tarde, será esclarecido como são esses infernos. Dizem os anjos que o mundo cristão aceitou tal fé a respeito dos que estão no céu e dos que estão no inferno em virtude de algumas passagens da palavra compreendidas somente no sentido da letra e não iluminadas ou explicadas pela doutrina genuína da palavra, enquanto o sentido da letra da palavra, se não for esclarecido pela doutrina genuína, divide as mentes em pensamentos diversos, do que provém ignorância, heresias e erros. 312 O homem da Igreja permanece em tal crença porque ele crê que ninguém vai ao céu ou ao inferno antes do tempo do juízo final. A respeito disso, ele adotou a seguinte opinião: todas as coisas que estão diante de seus olhos devem perecer e ser substituídas por outras, a alma, então, deve voltar em seu corpo e, por essa conjunção, o homem viverá uma segunda vez. Esta opinião envolve a crença de que os anjos foram criados no princípio, pois não se pode crer que o céu e o inferno procedem do gênero humano, quando se crê que o homem não pode lá entrar antes do fim do mundo. Mas, para que o homem se convença de que tal não sucede, foi-me concedido estar na sociedade dos anjos e também falar com os que estão no inferno, e isso desde muitos anos, às vezes continuamente desde a manhã até a tarde, tendo sido, assim, instruído a respeito do céu e do inferno. Isso me foi permitido para que o homem da Igreja não persista em sua fé errônea sobre a ressurreição no tempo do juízo, sobre o estado da alma até essa época, sobre os anjos e sobre o diabo, fé que, sendo falsa, encerra trevas, traz dúvidas e, finalmente, a negação naqueles que pensam nessas coisas segundo a própria inteligência, pois eles dizem em seu coração, como um céu tão grande, com tantos astros, com o sol e a lua, pode ser destruído e dissipado. Como é que as estrelas podem cair do céu na terra, elas que são maiores do que a terra? Como é que corpos roídos pelos vermes e consumidos na podridão podem ser restabelecidos e novamente reunidos à sua alma? Onde fica a alma enquanto espera a volta ao corpo? Como se comporta a alma sem os sentidos do corpo? Essas dúvidas aniquilam em muitos a fé na vida da alma depois da morte, a fé no céu e no inferno e, ao mesmo tempo, em todas as outras coisas que pertencem à Igreja. Que tais crenças tenham sido assim destruídas é o que se vê claramente pelos que dizem: quem veio do céu e nos narrou que ele existe? Que é o inferno, se acaso existe? Que se entende pela afirmação de que o homem será atormentado no fogo eternamente? Que é o dia do juízo? Além de muitas outras dúvidas que levam a negar tudo. Para que, pois, os que pensam assim
Não mais perturbem nem seduzam os simples de fé e de coração, e não introduzam mais trevas infernais a respeito de Deus, do céu, da vida eterna e de outras crenças que dependem disso. O Senhor abriu os interiores que pertencem ao meu espírito e foi-me permitido, assim, falar com todos os que morreram e que eu conheci neste mundo. Com alguns falei durante dias, com alguns outros durante meses, com outros durante um ano e, finalmente, com um grande número de outros, entre os quais muitos estavam no céu e muitos nos infernos. Falei também com alguns 2 dias depois de sua morte, e eles queriam que eu dissesse que não estavam mortos, mas viviam então do mesmo modo como viviam antes, que tinham apenas passado de um mundo para outro. A maior parte dos que tinham morrido recentemente, vendo que viviam homens como antes, estavam cheios de uma nova alegria porque viviam, e diziam que antes não acreditavam que isso acontecesse. Admiravam-se de terem estado em tal ignorância e tal cegueira sobre o estado de sua vida depois da morte e, principalmente, pelo fato de o homem da igreja estar nessa ignorância e nessa cegueira, quando ele, mais do que todos os outros, podia estar na luz sobre esse assunto. Eles viam, então, pela primeira vez, a causa dessa cegueira e dessa ignorância, a saber, que os externos, que são as coisas mundanas e corporais, tinham invadido e enchido suas mentes de tal modo que não podiam ser elevados à luz do céu, nem considerar as coisas da igreja além das doutrinas, porque pelas coisas corporais e mundanas, quando amadas tanto quanto são hoje, eles tiveram suas mentes mergulhadas em trevas. 313 Os eruditos que se tinham confirmado nesses erros, e que tinham atribuído tudo à natureza, foram atentamente examinados, e reconheceu-se que os seus interiores tinham sido inteiramente fechados e seus exteriores abertos, de modo que tinham olhado não para o céu, mas para o mundo e, por consequência, também para o inferno. Porque, quanto mais os interiores forem abertos, tanto mais o homem olha para o céu, mas quanto mais os interiores forem fechados e os exteriores abertos, tanto mais ele olha para o inferno. Com efeito, os interiores do homem foram formados para a recepção de todas as coisas do céu e os exteriores para a recepção de todas as coisas do mundo, e os homens que recebem o mundo sem receberem, ao mesmo tempo, o céu, recebem o inferno. 314 Que o céu provenha do gênero humano, pode-se também ver no fato de que as mentes angélicas e as mentes humanas são semelhantes. Umas e outras gozam da faculdade de perceber, compreender e querer. Elas foram formadas, umas e outras, para receber o céu, porque a mente humana adquire sabedoria do mesmo modo que a mente angélica, e se não a adquire no mundo é porque ela está em um corpo terrestre e, nesse corpo, a mente espiritual do homem pensa naturalmente. Mas não sucede o mesmo quando ela é desligada do elo que aprende a esse corpo, então ela passa a pensar espiritualmente e, quando pensa espiritualmente, pensa coisas que são incompreensíveis e instáveis para o homem natural, daí, ela adquire sabedoria como o anjo. Assim, é evidente que o interno do homem, que se chama espírito, é em sua essência um anjo, veja-se o número 57. Este interno, depois de desprender-se do corpo terrestre, está em uma forma humana do mesmo modo que o anjo, como se vê nos números 73 a 77. Mas, quando o interno do homem não é aberto pela parte superior mas somente pela parte inferior, então, depois de desligado do corpo, o homem está em uma forma humana, porém medonha e diabólica, porque ele não pode olhar para cima, para o céu, mas somente olha para baixo, para o inferno. 315 Aquele que foi instruído a respeito da ordem divina pode compreender também que o homem foi criado para se tornar um anjo, porque nele está o último da ordem, no qual pode ser formado tudo o que pertence à sabedoria celeste e angélica. É por isso que no último está o viveiro do céu. 316 O Senhor ressuscitou não somente quanto ao espírito, mas também quanto ao corpo. Isto porque o Senhor, quando estava no mundo, glorificou o seu humano, cito é, o tornou divino. Pois que a alma que ele tinha do Pai era por si o divino mesmo, e o corpo tornou-se a semelhança da alma, isto é, do Pai, por conseguinte também divina. É por isso que o Senhor ressuscitou quanto ao espírito e quanto ao corpo, o que não sucede a homem algum. 317 Para que se saiba que o homem vive depois da morte e que,
conforme sua vida no mundo, ele vai para o céu ou para o inferno, foram desvendadas, sobre o estado do homem depois da morte, muitas coisas que serão acrescentadas, mais tarde, quando se tratar do mundo dos espíritos. Vidas nações ou povos fora da igreja, no céu. 318 é a opinião geral que os que nascem fora da igreja, e que se chamam nações ou gentios, não podem ser salvos, por não terem a palavra, e assim não conhecem o Senhor, sem o qual não há salvação. Mas, que eles sejam também salvos, é o que se pode saber, porque a misericórdia do Senhor é universal, se exerce em todas as criaturas humanas. Todos nascem homens como os que estão na igreja, sendo estes relativamente aos outros em pequeno número. E também não é culpa deles se não conhecem o Senhor. Todo aquele que pensar segundo uma razão esclarecida pode ver que nenhum homem nasceu para o inferno, pois o Senhor é o amor mesmo e seu amor é querer salvar todos os homens, por isso, ele providenciou que houvesse em todos uma religião e, por ela, um reconhecimento do divino e uma vida interior, porque viver segundo a sua religiosidade é viver interiormente, pois o homem então dirige sua vista para o divino e, quanto mais ele a dirigir para o divino, tanto mais não a dirige para o mundo, mas se afasta do mundo e, consequentemente, da vida do mundo, que é a vida exterior. 319 Que os gentios são salvos do mesmo modo que os cristãos é o que podem saber os que têm ciência daquilo que faz o céu no homem, porque o céu está no homem, e aqueles que têm o céu em si vão para o céu. O céu no homem consiste em reconhecer o divino e em ser conduzido pelo divino. O primeiro e o principal ponto de toda religião é reconhecer o divino. Uma religião que não reconhece o divino não é uma religião. E os preceitos de toda religião se referem ao culto, isto é, ao modo como o divino deve ser adorado, para que o homem seja aceito por ele, e quando este ponto é estabelecido em seu espírito, por conseguinte, quanto mais ele o quer ou quanto mais ele o ama, tanto mais ele é conduzido pelo Senhor. É sabido que os gentios vivem uma vida moral e como os cristãos, muitos dentre eles, uma vida melhor que a dos cristãos. Vive-se uma vida moral e por causa do divino ou por causa dos homens no mundo. A vida moral que se vive por causa do divino é uma vida espiritual. A vida moral que se viver por causa dos homens é uma vida material. Na forma externa, elas parecem semelhantes, mas são inteiramente dissemelhantes na forma interna. Uma salva o homem, a outra não o salva, porque aquele que viver uma vida moral por causa do divino é conduzido pelo divino, enquanto aquele que vive uma vida moral por causa dos homens no mundo é conduzido por si próprio. Isto será ilustrado por um exemplo: aquele que não faz mal ao próximo porque isto é contra a religião e, portanto, contra o divino, abstém-se de fazer o mal por uma origem espiritual. Mas quem não a faz o mal apenas por temor à lei, pelo receio de perder a reputação, a honra ou o lucro e, portanto em favor de si mesmo, abstém-se de fazer o mal por uma origem natural e é conduzido por si mesmo. A vida deste é natural, mas a daquele é espiritual. O homem cuja vida moral é espiritual tem em si o céu, mas aquele cuja vida moral é somente natural não tem em si o céu. A razão disso é que o céu influi pelo superior e abre os interiores e, pelos interiores, influi nos exteriores, enquanto o mundo influi pelo inferior nos exteriores, fechando o influxo do céu quando é apenas natural. Não existe influxo do mundo natural no mundo espiritual, mas há influxo do mundo espiritual no mundo natural. Por isso, se o céu não é recebido ao mesmo tempo, os interiores são fechados. Daí se pode ver quais são os que recebem em si o céu e quais são os que não o recebem. Todavia, o céu é diferente em cada um. Ele difere em cada um segundo a afeição do bem e da verdade que provém desse bem. Os que estão na afeição do bem em consideração ao divino amam a divina verdade, porque o bem e a verdade se amam mutualmente e querem unir-se. É por isso que os gentios, embora não estejam nas verdades reais neste mundo, vão recebê-las pelo amor na outra vida. 320 Havia entre os gentios um espírito que, no mundo tinha vivido no bem da caridade segundo a sua religiosidade, o qual, tendo ouvido espíritos cristãos raciocinarem sobre as coisas que devem ser acreditadas, admirou-se de vê-los assim discutindo e disse-lhes que não queria ouvir tais discussões,
pois eles arrazoavam segundo aparências e ilusões. Concluindo, deu-lhes uma lição neste termos: se sou bom posso, pelo bem mesmo, saber as coisas que são verdadeiras, e as que eu não sei posso recebê-las. 321 Fui instruído, por muitos exemplos, que os gentios que tiveram uma vida moral, e se conservaram na obediência e subordinação, bem como viveram em uma caridade mútua segundo a sua religiosidade e, por conseguinte, receberam uma sorte de consciência, são aceitos na outra vida e lá são instruídos pelos anjos, com uma atenção particular, nos bens e nas verdades da fé, e que, enquanto são instruídos, eles se portam com modéstia, inteligência e sabedoria, recebem facilmente as verdades e delas são imbuídos. Eles não formaram contra as verdades da fé princípio algum do falso que seja necessário destruir, nem ideia escandalosa alguma sobre o Senhor. Quando eles aprendem que Deus se fez homem e assim se manifestou no mundo, logo reconhecem isso e adoram o Senhor, dizendo que Deus se manifestou plenamente porque Ele é o Deus do céu e da terra e porque o gênero humano lhe pertence. Há no universo um grande número de terras e todas estão repletas de habitantes. Apenas alguns habitantes dessas terras sabem que o Senhor tomou o humano em nossa terra, contudo, como adoram o divino sob a forma humana, eles são aceitos e guiados pelo Senhor. Veja-se a respeito o opúsculo das terras no universo. 322 Entre os gentios, como entre os cristãos, há sábios e simples. Para que eu fosse instruído a respeito de como eles são, foi-me concedido conversar com uns e outros, algumas vezes durante horas e durante dias. Hoje não há sábios como nos tempos antigos, principalmente como havia na antiga igreja, que se propagara em uma grande parte da Ásia e de lá se espalhou entre muitas nações. Para que eu soubesse como eles eram, foi-me concedido conversar familiarmente com alguns deles. Havia, perto de mim, um espírito que, outrora, foi do número dos mais sábios e que, por isso, é conhecido do mundo sábio. Falei com ele sobre diversos assuntos. Eu tinha razões para crer que era Cícero, o escritor romano. E como soube que ele era um sábio, abordei os assuntos da sabedoria, da inteligência, da ordem, do conhecimento da palavra e, finalmente, do conhecimento do Senhor. A respeito da sabedoria, ele me disse que não há outra sabedoria além da que diz respeito à vida e que a sabedoria não pode referir-se a outra coisa. Quanto à inteligência, ele disse que ela procede da sabedoria. Relativamente à ordem, disse que ela existe pelo Deus Supremo e que viver nessa ordem é ser sábio e inteligente. Sobre o conhecimento da palavra, depois de eu ler diante dele algumas páginas dos livros proféticos, experimentava o maior prazer, porque cada nome e cada palavra significavam coisas interiores, e ele se admirava muito de que os sábios de hoje não apreciassem semelhante estudo. Percebi claramente que os interiores e seu pensamento ou de sua mente tinham sido abertos. Enfim, falei-lhe sobre o Senhor. Eu lhe disse que ele nasceu homem, mas concebido de Deus, e que ele despojou o humano materno e revestiu o humano divino, e que é ele quem governa o universo. Ouvindo isso, ele respondeu que sabia muitas coisas sobre o Senhor e que compreendia, a seu modo, que, para o gênero humano ser salvo, não podia suceder outra coisa. Durante essa conversa, alguns maus cristãos insinuavam diferentes coisas escandalosas, mas ele não lhes prestava atenção, dizendo que isso não devia causar espanto, porque, na vida do corpo, eles tinham adotado sobre esse assunto ideias inconvenientes. 323 Foi-me concedido também falar com outros que tinham vivido nos tempos antigos e que então tinham sido do número dos sábios. Eu os vi primeiramente na frente, a uma certa distância. Por uma única ideia do pensamento, eles puderam conhecer a série inteira e enchê-la de deleites de sabedoria com representações agradáveis, pelo que percebi que eles eram do número dos mais sábios, e foi dito que eles viveram entre os antigos. Eles chegaram mais perto e, como eu lesse diante deles algumas passagens da palavra, eles experimentaram o maior prazer. Eu percebia seu prazer e alegria, os quais provinham principalmente de que todas as coisas da palavra ouvidas eram representativas e significativas de coisas celestes e espirituais. Eles diziam que, em seu tempo,
quando viviam no mundo, tal fora o seu modo de pensar e falar, e também de escrever, e que era esse o estudo de sua sabedoria. 324 Quanto ao que diz respeito aos gentios, povos fora da igreja, que existem hoje, eles não são tão sábios, mas a maior parte deles é simples de coração. Mas a verdade é que, apesar disto, os dentre eles que viveram em uma vida de caridade mútua recebem a sabedoria na outra vida. Vou citar a respeito um ou dois exemplos. Quando eu lia os capítulos 17 e 18 do livro de Juízes, a respeito de Mica, do qual os filhos de Dan tiraram a imagem talhada, os seus ídolos e o seu levita, havia um espírito dos gentios que adorara, quando neste mundo, uma imagem talhada. Quando atentamente ouvia o que acontecera a Mica e qual tinha sido sua dor pela perda da imagem talhada que os danitas lhe haviam arrebatado, ele próprio foi acometido por uma dor superveniente, a tal ponto que dificilmente podia pensar diante do que sofria no seu íntimo, dor que foi percebida, ao mesmo tempo que foi sentida a inocência em cada uma de suas afeições. Achavam-se presentes espíritos cristãos que observavam e eles ficaram admirados de que o adorador de uma imagem talhada sentisse tão grande afeto de misericórdia e de inocência. Depois, alguns bons espíritos conversaram com ele e lhe disseram que ele não devia adorar uma imagem talhada, e que ele podia compreender isto, porque ele era homem, mas devia dirigir seus pensamentos para o Deus que criou e governa todo o céu e toda a terra e que esse Deus era o Senhor. Enquanto eles falavam assim, era-me dado perceber que a afeição interior de sua adoração, que me era comunicada, era muito mais santa do que nos cristãos. Daí se pode ver que os gentios vêm para o céu mais facilmente que os cristãos de hoje, segundo as palavras do Senhor em Lucas 13h29:30, então virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e se reclinarão no reino de Deus. Contudo, há últimos que serão primeiros e há primeiros que serão últimos. No estado em que se achava tal espírito, ele pôde ser imbuído de todas as coisas da fé e recebê-las com uma afeição interior. Nele havia a misericórdia que pertence ao amor, e em sua ignorância havia a inocência. Quando a misericórdia e a inocência estão em alguém, tudo que pertence à fé é recebido espontaneamente e isto com alegria. Tal espírito foi recebido depois entre os anjos. 325 Ouvi, em uma certa manhã, um coro à distância. Pelas representações desse coro, foi-me concedido conhecer que eram chineses, porque eles exibiam como representação uma espécie de bode coberto de lã, depois um bolo de milhete e uma colher de ébano, como também a ideia de uma cidade flutuante. Eles desejavam vir para mais perto de mim e, como se aproximassem, eles diziam que desejavam estar a sós comigo, a fim de manifestarem os seus pensamentos. Mas lhes foi dito que eles não estariam sós e que havia outros que se indignavam porque eles queriam ficar sós, quando, entretanto, eles não passavam de hóspedes. Quando eles perceberam a indignação dos outros, ocorreu-lhes o pensamento de perguntar se teriam cometido alguma falta contra o próximo e se teriam tomado alguma coisa que pertencesse a outrem. Os pensamentos na outra vida são todos comunicados. Foi-me dado perceber que a sua emoção provinha do reconhecimento de que talvez os houvessem lesado. Do pudor daí resultante e, ao mesmo tempo, por outras provas de afeições, conhecia-se que eles eram dotados de caridade. Entrei logo depois em conversação com eles e finalmente lhes falei também do Senhor. Como eu chamasse o Senhor de Cristo, percebi neles uma certa repugnância, mas descobri qual era a causa. Era uma ideia que eles tinham adquirido no mundo em virtude de terem conhecido cristãos vivendo de maneira pior do que eles e sem nenhuma caridade. Mas quando eu o chamava simplesmente de Senhor, eles ficavam interiormente comovidos. Foram depois instruídos pelos anjos que a doutrina cristã, mais do que qualquer outra doutrina, prescreve o amor e a caridade, mas que há poucos que vivem de conformidade com essa doutrina. Há gentios que, durante sua vida no mundo, souberam pela conversação e pela fama que os cristãos levavam uma vida má, por exemplo, nos adultérios, nos ódios, nas contendas, na embriaguez e em outras coisas semelhantes, pelas quais esses gentios têm horror, porque tais coisas são contra seus princípios religiosos.
Na outra vida eles são instruídos pelos anjos que a doutrina cristã e a fé cristã ensinam absolutamente outra coisa e que tais cristãos vivem muito menos de acordo com suas doutrinas do que os gentios. Quando aprendem isso, recebem as verdades da fé e adoram o Senhor seriamente. 326 É coisa comum entre os gentios que adoraram algum deus sob forma de estátua ou de imagem talhada serem introduzidos, quando chegam na outra vida, junto de espíritos que ocupam o lugar de seus deuses ou ídolos, a fim de que eles se libertem de suas fantasias. Os que adoraram homens são também conduzidos para eles, como muitos judeus são conduzidos para Abraão, Jacó, Moisés e David. Quando eles percebem que o humano desses homens é igual ao humano dos outros homens e que não há possibilidade de receberem algum socorro deles, ficam envergonhados e são conduzidos para seus lugares, correspondentes ao comportamento que tiveram no mundo. Entre os gentios, no céu, os africanos são os mais estimados, porque recebem, mais facilmente que os outros, os bens e as verdades do céu. Eles querem, sobretudo, ser chamados obedientes e não fiéis. Dizem que os cristãos, por terem a doutrina da fé, podem ser chamados fiéis, mas não eles, salvo se puderem receber a fé. 327 Conversei com alguns espíritos que tinham vivido na igreja antiga, a que existiu depois do dilúvio e se estendeu a um grande número de reinos, a saber, Assíria, Mesopotâmia, Síria, Etiópia, Arábia, Líbia, Egito, Filisteia, Tiro, Sidom, a terra de Canaã, a quem ia além do Jordão, e que então tinham sabido a respeito do Senhor, que ele devia vir, que tinham sido imbuídos dos bens da fé, mas, apesar disso, se tinham afastado desses conhecimentos e se tornaram idolatrais. Eles estavam, em um lugar tenebroso e em um estado miserável. A sua linguagem era como o som de uma flauta que desce somente um tom e quase sem pensamento racional. Eles me disseram que estavam nesse lugar há muitos séculos e que dali eram, às vezes, retirados para servirem aos outros em alguns usos que são vis. Por esse fato, fui levado a pensar sobre a sorte reservada, na outra vida, a muitos cristãos que são idolatrais, não exteriormente, mas interiormente, eles são adoradores de si próprios e do mundo e, de coração, negam o Senhor. 328 A Igreja do Senhor está espalhada por todo o mundo, por conseguinte é universal, nela estão compreendidos todos os que viveram no bem da caridade segundo a sua religiosidade, e a Igreja, onde está a palavra e onde por ela o Senhor é conhecido, é, como, no homem, o coração e os pulmões, segundo os quais todas as vísceras e todos os membros do corpo vivem de um modo variado, segundo as formas, as posições e as conjunções, como se viu no número 308.